Cumprimento a todos com a paz do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos ao terceiro trimestre do ano de 2021. No vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 2 desse trimestre, que é com o tema Fui Injustiçado. Nessa lição a gente vai estudar algumas adolescentes da Bíblia, e o adolescente da Bíblia que a gente vai estudar hoje, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a história de José. Aí a gente vai ter alguns pontos também, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a história e a trajetória dele. Mas antes de entrarmos nesses pontos, temos o nosso texto bíblico que se encontra em Gênesis, o capítulo 37, versículo do 12 ao 36, e temos o nosso destaque bíblico que se encontra em Gênesis 37 e o versículo 3, que diz assim: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Aqui é um versículo que fala um pouquinho sobre quando ele teve José, e também fala um pouquinho do presente que Jacó deu a José, que foi uma túnica colorida, que ele deu a José, que os irmãos deles com isso ficaram com ciúmes de José e aconteceu toda a história, certo? Aí aqui ele falou um pouquinho disso e falou também que quando ele já teve José, ele já estava mais velho, já estava na sua velhice. Agora, entrando na nossa lição, temos a nossa introdução, temos o nosso primeiro ponto, que é um jovem sonhador, o nosso segundo, injustiçado dentro de sua própria casa, o outro, Deus honra José no Egito, o poder do perdão, e temos a nossa conclusão, que é um ponto que a gente vai estar estudando também, que a gente vai fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu na lição. A gente vai começar com a nossa introdução, para já saber um pouquinho sobre como a lição vai nos trazer. A história de José é uma das narrativas mais famosas da Bíblia. Muitos jovens e adolescentes identificam-se com essa história, não é mesmo? Talvez sua luta não seja tão difícil quanto a de José, que foi vendido por seus irmãos e também trabalhou como escravo na casa de Potifar, sendo cobiçado por sua mulher e depois levado preso. Mas desafios do nosso tempo todo. Você deve enfrentar outras dificuldades e desafios do nosso tempo todos os dias. O importante é que Jesus Cristo está conosco sempre. Aqui a gente já vê um breve resumo sobre a nossa lição, sobre o que estava acontecendo com José. Foi vendido pelos seus irmãos, ficou trabalhando na casa de Potifar, cobiçado pela sua esposa, depois pela mulher de Potifar, depois foi preso também, e muitas coisas aconteceram, mas Deus sempre ali estava com ele, em todas essas coisas. Deus tinha um propósito para isso na vida dele. Agora, entrando no nosso primeiro ponto, um jovem sonhador. Os sonhos que esse jovem de apenas 17 anos tinha não eram comuns, eram sonhos que o próprio Deus dera para a sua vida. E isso causava inveja em seus irmãos. Além disso, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, pois esse era o filho da sua velhice. Jacó, também conhecido como Israel, era filho de Isaque, neto de Abraão, ou seja, José era bisneto de Abraão. Jacó teve filhos com outras mulheres e com as servas delas, sendo isso comum naqueles tempos. A maneira como Deus falava com José através dos sonhos incomodava seus irmãos e algumas vezes até o seu próprio pai. Porém, os sonhos que Deus dava a José eram proféticos e anunciavam um tempo que ainda estava para vir na vida do jovem e de sua família. Ninguém imaginava o que estava preparado para a vida de José, nem Jacó, nem seus irmãos e nem mesmo ele. Assim são muitas vezes os planos de Deus que Deus tem para a sua vida, caro adolescente. Desde cedo, coloque os seus sonhos na mão de Deus em oração, para que tudo venha se cumprir de acordo com a soberana vontade divina. Esteja no centro da vontade de Deus, permanecendo fiel ao Senhor, pois no tempo certo, como ocorreu na vida de José, ele virá ao seu encontro.
Nesse primeiro ponto, a gente falou um pouquinho sobre os sonhos que José tinha, que não eram sonhos comum, eram sonhos que o próprio Deus dava para ele, sobre o que ia acontecer com ele e com sua família daqui para frente, certo? E aqui ele fala um pouquinho que, mesmo com tudo que aconteceu com ele, Deus sempre estava com ele e que devemos entregar sempre os nossos sonhos nas mãos de Deus. Agora o nosso segundo ponto, injustiçado dentro da sua própria casa. Jacó fez uma túnica de várias cores para seu filho José, uma túnica colorida que era diferente de todas as outras. Isso aborreceu ainda mais os irmãos de José, que viviam cansados dos sonhos dos jovens. Certos dias, José estava procurando seus irmãos no campo, e quando de longe os avistou, eles logo conspiraram contra o jovem, dizendo uns aos outros: Lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos deles. Os sonhos de José diziam que, há tanto feixes de trigo no campo, o feixe de José se levantava e ficava de pé, enquanto os de seus irmãos o rodeavam e se inclinavam a ele. Assim como também outro sonho que dizia que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para José. Ou seja, simbolicamente, isso dizia que todos eles um dia iriam se prostrar diante de José. Veremos que realmente todos esses sonhos vieram a se cumprir. Por isso, os irmãos dele sentiam tanta inveja, raiva e zombavam dele e de seus sonhos. Contudo, naquele dia, em vez de matá-lo, ali no campo como planejado inicialmente, os irmãos de José resolveram apenas jogá-lo numa cova vazia sem água e quando avistaram uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito, decidiram vendê-lo como escravo. Os irmãos de José esconderam o fato de Jacó e mentiram para ele, alegando que o jovem havia sido morto por um animal feroz e machucaram sua túnica colorida com sangue de cabrito. A Bíblia nos fala que Jacó chorou a morte de José por muitos e muitos dias. Diante de tudo isso que aconteceu, podemos imaginar que José se sentiu injustiçado, desprezado e odiado pelos seus irmãos, e certamente pensaram que seu sonho havia morrido. Nesse segundo ponto, a gente falou um pouquinho sobre que ele estava tendo os sonhos, falou sobre os 2 sonhos que ele tinha, que ele contava para seus irmãos e para seu pai e para sua mãe. Só que os irmãos dele não gostavam dos sonhos dele e queriam matá-lo, mas acabaram vendendo ele a uma caravana que ia para o Egito. Agora, Deus honra José no Egito. É o nosso terceiro ponto da lição. Deus foi com José em cada momento difícil que ele passou. Enquanto estava naquela cova, Deus o livrou enviando a caravana para que fosse vendido como escravo. No Egito foi para a casa de Potifar, um egípcio, capitão da guarda de Faraó. Ali José logo se destacou e se tornou próspero, tanto que Potifar achou confiança no jovem, entregando toda a sua casa nas mãos dele. A Bíblia relata que José era muito bonito e logo chamou a atenção da mulher de Potifar, que o desejou. Como ele era temente a Deus, recusou-a, que indignada armou uma emboscada para o jovem, que logo foi enviado para a prisão. Mesmo assim, José prosperava, e o carcereiro da prisão entregou as chaves nas mãos dele para que cuidasse de tudo ali. José poderia ter cedido aos desejos daquela mulher que certamente se atirou em cima dele, mas o jovem resistiu, pois sabia que desagradaria a Deus ao deitar-se com a mulher do seu senhor. Por esse e tantos outros motivos, Deus abençoou a José no Egito. Deus também quer se agradar da nossa vida e nos abençoar. Nesse terceiro ponto aqui, a gente entendeu um pouquinho sobre o que aconteceu lá e que mesmo a tantas coisas, Deus sempre estava com José e abençoando ele. Mesmo quando ele foi preso, o carcereiro deu as chaves e deixou que ele cuidasse de tudo ali. Ou seja, Deus sempre estava com ele e abençoando ele em cada momento da sua vida, pois Deus tinha um plano para José em sua vida. Agora, o nosso último ponto, e depois a gente só vai concluir tudo com um breve
Resumo, aqui o nosso último ponto é o poder do perdão. Na prisão, José interpretou 2 sonhos que se cumpriram na íntegra. O sonho do padeiro, que depois foi morto, e o sonho do copeiro, que foi restituído ao seu cargo junto a Faraó. Certo dia, quando Faraó teve sonhos que o perturbaram fortemente, o copeiro lembrou-se de José, que interpretava sonhos na prisão, e avisou a Faraó de tal feito. José foi logo chamado para estar à presença do rei e interpretou sabiamente seus sonhos. Impressionado com o rapaz, Faraó instituiu governador de todo o Egito. Depois de tanto sofrimento e humilhação, finalmente José foi honrado por Deus diante de Faraó e todo o Egito, cumprindo-se assim a promessa de Deus. Os sonhos que Faraó tivera anunciaram um período de 7 anos de fome que viria sobre o Egito, porém haveria 7 anos de fartura e com uma boa administração seria possível guardar mantimentos suficiente para suprir os anos de fome. Quando José interpretou os sonhos de Faraó, também deu a ele uma solução. Por conta disso, o jovem hebreu foi designado governador para administrar os mantimentos. E chegados os anos de fome, a família de José desceu ao Egito para comprar alimento. Quando os irmãos de José chegaram à sua presença, ele os reconheceu imediatamente, porém eles não. E José se lembrou de seus sonhos quando viu seus irmãos prostrados diante dele. Ele os acusou de serem espiões e, a fim de que eles provassem o contrário, pediu para que um deles ficasse preso e os demais voltassem trazendo o irmão mais novo, Benjamim. Assim José testou seus irmãos e percebeu que havia grande arrependimento por tudo que fizeram a ele quando o venderam para o Egito. No texto de Gênesis 45, José tem a atitude mais nobre que um ser humano pode ter, que é perdoar. Ele os perdoou e ainda tirou o peso da culpa de seus irmãos. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Aqui nesse último ponto a gente vê um pouquinho sobre como José realmente foi abençoado em todos os pontos da vida deles, interpretou os sonhos de Faraó, se tornou governador, administrou todos os alimentos do Egito, tanto nos anos de fartura, tanto nos anos de fome. Faraó deu esse trabalho a ele e até aí ele estava sendo abençoado por Deus. Agora, para a nossa conclusão, para recapitularmos tudo que vimos nessa lição. Aprendemos com a história de José que, apesar de tudo quanto passou e viveu, não se deixou contaminar pela raiva ou pela vingança contra seus irmãos. Em vez disso, foi nobre em perdoá-los e reconheceu que tudo o que Deus permitiu que acontecesse foi preciso para que chegasse ao Egito e se tornasse governador a fim de livrar o seu povo no tempo oportuno. Por isso, José sempre foi abençoado e próspero, pois temia a Deus. Desde muito jovem, confiava em seus desígnios acima de qualquer coisa. Seja você também o José desse tempo moderno. Nessa lição, a gente viu um pouquinho da história de José, certo? A gente viu um pouquinho da história de José, como ele foi abençoado por Deus, como ele foi usado por Deus para salvar todo o povo de Deus também da fome que viria sobre o Egito. Na nossa próxima lição, a gente vai falar um pouquinho sobre usando a sutileza a favor do meu povo. A gente vai falar um pouquinho sobre Miriam, que a partir dela, a gente vai entender um pouquinho sobre a vida de Miriam e como ela também foi usada por Deus a salvar seu irmão também, Moisés, e ajudar tantas pessoas. Obrigadas a todos que me acompanharam até aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!